Aí vocês já vão também anotando, tá bom? Então a gente vai começar um tópico novo. E aí eu preciso que vocês já vão fazendo as anotações. Eu envio já já, quando eu terminar esse nosso encontro, eu já ajeito todo esse material visual, também vou ajeitar os materiais. Eu vi qual foi das duas que me mandou o e-mail da turma. Acabei de receber. Fui eu. Perfeito, Yasmin. Então, eu já encaminho e vocês também já ficam com o material. Mas vão fazendo as anotações de vocês e aí a gente vai seguir a seguinte estratégia. Eu apresento, vocês vão anotando as dúvidas. Aí, em um determinado momento, eu paro e aí vocês podem me fazer perguntas, porque senão a gente vai... Aí acaba que quando tem duas pessoas, tudo bem, mas quando tem muitas pessoas, aí acaba que eu não sei nem quem está perguntando. Então, a gente faz, eu explico, aí em determinado momento eu vou dizer, olha, parei, vamos lá para as dúvidas. Então, vão anotando já as coisas de vocês, tá bom? Eu vou dividir aqui com vocês a tela de hoje. E a gente entra, olha, em planejamento da pesquisa, que foi o que eu já estava introduzindo com vocês anteriormente, tá bom? Então, as etapas da pesquisa, e esse vai ser o primeiro documento que vocês vão fazer para iniciar a construção do TCC de vocês, tá? Do trabalho de conclusão de curso. Antes de vocês propriamente escolherem o que vão, né? Se vão fazer na modalidade artigo ou se vão fazer na modalidade monografia, e eu vou apresentar as duas possibilidades para vocês, vocês vão ter que, antes disso, fazer um planejamento de pesquisa. Por quê? Porque se eu não sei o que eu quero fazer e como será a minha pesquisa, eu não consigo produzir. Então, eu preciso ter um estudo, uma programação, né, para esse meu estudo acontecer. Lembra da frase que diz assim, um barco que não sabe para onde vai, qualquer vento que bater tá bom. Ok, tá bom, mas eu vou parar onde? Então, eu vou parar num lugar que não foi aquele que eu imaginei, eu não estou estudando aquilo que eu queria e não era isso que eu queria responder com o meu trabalho. Então, por isso, a gente tem aí todas essas etapas, a gente vai ver o planejamento, vai ver cada uma delas, vai entender, buscar compreender como se faz todas essas etapas e no semestre que vem vocês vão realizá-la. Então, isso vai ter que acontecer, tá? Então, eu não sei se nesse momento sou eu ou se vai ser outro professor, porque geralmente é assim. Eu vou até essa parte introdutória e nós temos um outro colega que realiza isso com vocês, tá? Então, só recapitulando coisas que a gente já viu nas outras unidades. Pesquisa, né? O que é a nossa pesquisa? O que é a pesquisa científica? A pesquisa é a construção de conhecimento original de acordo com certas exigências científicas. Original, a gente já viu que é um critério de cientificidade que não necessariamente precisa ser inovador, tá? Original, porque a forma como a gente constrói, porque a forma como eu sistematizo essas informações, ela é única. Cada indivíduo tem a sua forma de organizar esse conhecimento. Então, isso já vai trazer a questão da originalidade, né? Eu não estou aqui para dar um Ctrl+C, Ctrl+V nas ideias de outros colegas e colocar no meu papel. Não, eu estou para reconstruir com base em outras ideias dos autores que vão fundamentar aquilo que eu estou querendo trabalhar. Para que um estudo seja considerado científico, ele tem que ter os seus critérios observados, né? Quais critérios? Os critérios de cientificidade. Nós vimos eles, a coerência, a consistência, a originalidade, a objetivação, a intersubjetividade, a ética. Então, tem uma série, né? A delimitação do objeto de estudo. Então, tem uma série de critérios que vão ter que ser colocados em prática. É desejável que uma pesquisa científica ela preencha os seguintes requisitos. Quais sejam eles?
Primeiro deles, a existência de uma pergunta que desejamos responder. Todo trabalho científico, ele vai começar com uma questão-problema, tá? Então, qual é o problema do teu trabalho de pesquisa, tá? Então, quando o professor fizer essa pergunta para vocês ou qualquer outra pessoa, Jade, Yasmin, o que vocês querem estudar com isso? Ele está dizendo assim, qual é o problema que nós vamos responder? Qual é a solução que tu vais buscar? Qual é a resposta que tu queres buscar? Então, eu vou ter que fazer uma pergunta para esse meu tema. Se eu quero estudar sobre a obesidade infantil, o que eu quero com essa obesidade? Né? O que eu quero estudar com isso? Poxa, eu quero entender por que a alimentação da escola não é uma alimentação balanceada. Ok, a gente vai entender isso, tá? Eu posso fazer outra pergunta. Quais atividades físicas, só vamos tirar o áudio, qual atividade física contribuiria melhor para as nossas crianças em idade pré-escolar ou então idade do ensino fundamental, a questão aí de 7 a 14 anos, poderiam permitir que elas tenham aí uma perda calórica e um desenvolvimento físico melhor. Então, são perguntas dessa forma para que eu tenha uma resposta no decorrer do meu estudo. Então, eu tenho ideia do que eu quero, de onde eu quero chegar e como eu vou buscar essas respostas. Então, a primeira coisa é eu saber que área que eu quero estudar. Qual é o meu tema da pesquisa? E tema, anotem aí, tema de pesquisa é diferente de título, tá? Então, o tema é minha área. Eu quero a obesidade infantil, eu quero trabalhar com esporte de alto rendimento, eu quero trabalhar, enfim, com violência contra a mulher, ou então só a violência psíquica. Eu quero, enfim, várias temáticas aí eu posso escolher. Há uma infinidade aí de temas. Ok, então isso é a primeira parte. Depois desse tema, o que é que nós queremos estudar com ele? Então, eu vou ter que delimitar isso, porque eu tenho um tempo de pesquisa que tem que se adequar para o que eu quero estudar dentro desse tempo. Então, eu vou fazer um estudo que é breve, mas não significa que não seja um bom trabalho. Então, eu tenho que adequar tudo isso. Daí a coerência, a consistência, a delimitação do objeto de pesquisa, daquilo que eu quero estudar, tudo adequado, cronograma. Para isso, eu preciso ter todas essas etapas e construir o que a gente chama de pré-projeto. Na verdade, seria uma bússola, né, orientadora, um guia orientador para que a minha pesquisa não fuja daquilo que eu planejei, porque eu tenho um tempo a cumprir e critérios de cientificidade a seguir. Então, é por isso que eu preciso do meu pré-projeto. Professora, mas a gente não consegue, tendo tudo muito claro na nossa cabeça, a gente não consegue realizar essa pesquisa sem necessariamente perder um tempo com o projeto de pesquisa? Meus amores, eu estou falando isso para vocês porque isso, durante muito tempo, era o que eu pensava. Na minha condição de aprendiz, era isso que eu imaginava. Mas para que? Eu já tenho ideia que eu quero, meu tema é esse, a minha área é essa, minha questão, problema é essa, minhas hipóteses são essas. Mas eu não queria, eu tinha uma certa resistência para fazer o registro disso no papel. Eu dizia, mas para que isso se eu já tenho muito claro? O que o meu orientador fez comigo? Ok, bora fazer. Se tu tens tão claro isso, bora fazer. E aí, sabe aquela coisa de quando pai e mãe o tempo inteiro estão nos orientando e a gente não quer ouvir, acha que é besteira, acha que eles falam demais? O meu orientador chegou comigo e falou, vamos fazer. Comecei a fazer, comecei a escrever e comecei a ver que a minha pesquisa não andava.
não andava, eu tinha um monte de material, eu baixava material, eu buscava material e não sabia mais o que fazer com isso. Aí eu sentei com ele e falei, professor, estou totalmente perdida, eu já não sei mais para onde ir. E ele virou e falou para mim, estás entendendo a importância do pré-projeto? Então não adianta a gente querer dar um salto, se depois esse salto vai fazer com que a gente perca muito mais tempo. Então, eu preciso primeiro organizar, porque uma vez organizada, meus amores, e vocês vão ver isso na prática e vão ver a importância do que eu estou falando para vocês, a gente não se perde. A gente não se perde, mas também você pode estar passando pela tua cabecinha a seguinte pergunta: professora, mas se no decorrer dessa pesquisa eu perceber que a gente pode mudar algum rumo dela, ótimo! Nosso trabalho, nossos projetos, eles são flexíveis. À medida do momento que a gente vai estudando, que a gente vai colocando em prática, a gente vai ver a adaptação disso. Pode ser que aquela ideia originária do início vá modificando, mas ela é modificada com racionalidade, ela é modificada com intencionalidade, ela é modificada a partir do momento que eu sei para onde ela está indo. Tá? Vocês conseguem entender o que eu estou falando? Manda aquele likezinho que tem aí do lado, né? Para que a gente consiga não se perder durante aí a elaboração, a construção desse estudo. Lembra uma coisa que eu já falei para vocês, enquanto a gente está realizando essa pesquisa, né, como o próprio nome diz, é uma pesquisa científica. Quando eu finalizei, eu tenho e apresento um estudo sistematizado dela. Então, eu tenho aqui, olha, está compilado, está organizado, de onde eu saí, meu ponto de saída e a minha conclusão, que é o meu ponto de chegada. Está aqui, eu entrego o meu estudo pronto. Isso é lindo. E você vai conseguir entregar se você seguir as etapas do planejamento. O outro requisito indispensável, a elaboração de um conjunto de passos que permitam chegar a essa resposta. Perfeito. Então, qual é esse conjunto de passos? Ora, a gente vai ter nosso tema, a gente vai ter aí a nossa questão problema, a gente vai ter o objetivo geral, a gente trabalha na graduação com 3, no máximo 4 objetivos específicos. A gente tem as nossas hipóteses. A gente vai ter aí, que mais? As nossas questões norteadoras. A gente vai ter a justificativa, por que a gente quer estudar isso. A gente tem toda a metodologia, qual é o método de pesquisa que nós vamos empregar aqui, qual vai ser a melhor pesquisa para esse trabalho, que abordagem eu vou utilizar. Então, depois que eu tenho que ter um cronograma de início e de fim, com várias etapas dessa pesquisa. Então, quando eu tenho tudo isso organizado, eu tenho meu pré-projeto. Então, o meu pré-projeto, que horas no início eu posso achar que eu estou perdendo tempo, ele vai ser a minha bússola norteadora para que eu não me perca. E aí a minha pesquisa se torna não só eficaz, como eficiente, porque eu cumpro o meu prazo e eu estudo aquilo que eu me propus a estudar. Tá? Então, daí vocês conseguem ter a certeza de como o planejamento é fundamental nessa etapa. Vamos lá. Depois, qual é o próximo requisito fundamental? A indicação do grau de confiabilidade na resposta obtida. Ou seja, aí é a construção da minha pesquisa propriamente dita e as minhas fontes levantadas. Quem serão os teus autores principais, né, que você vai utilizar para a sua pesquisa? E aí, realmente, eu preciso buscar em fontes confiáveis, né, em fontes oficiais, esses autores que vão dar sustância, né, sustentabilidade para a minha fundamentação, para o meu diálogo com os meus autores, tá? Eu vou para
plataformas acadêmicas, eu tenho desde as plataformas mais simples como a Google, a Cielo, eu tenho bancos de dados da CAPES, eu tenho os reservatórios, né, de materiais publicados das universidades, né, das universidades federais, das particulares, que aí também trabalham com pesquisa. Eu tenho os sites oficiais dos conselhos federais das áreas, né? Eu tenho aí materiais de escala global, como os documentos da Unesco. Eu tenho uma série de informações aí da Organização Mundial de Saúde, que podem colaborar com esses estudos, com essas documentações, que vão aí me ajudar a construir esse diálogo. Eu vou buscar os artigos científicos, eu vou buscar os livros dos autores renomados, reconhecidos academicamente da nossa área. É isso que vai dar credibilidade para o teu trabalho. Os autores que você vai escolher para dar essa sustentação. Para isso, também, eu tenho que levar em consideração o tempo de pesquisa. Se eu quero realizar um trabalho atual, eu vou buscar os últimos 5 anos. O que eu tenho no país e fora do país nos últimos 5 anos? Né? Professor, eu devo pegar materiais publicados nos Estados Unidos, na Argentina, no Chile, na Austrália. Se esses países produzem conhecimentos importantes para a sua área, sim. Mas, professor, eu ainda não tenho o domínio da língua. Eu não sei inglês, espanhol. Isso não vai ser um dificultor, porque hoje a gente tem muitos sites que traduzem esses materiais, né? Mas nós temos também muitos materiais bons aqui na nossa área. Então, mas eu só estou dizendo porque a gente não precisa se limitar. A gente pode buscar aí coisas a mais que vão enriquecer o nosso trabalho. Eu posso buscar também instituições que façam pesquisas no sentido de ilustrar com gráficos, né? Tanto por centos. Aí hoje nós temos pesquisas que demonstram quantos por cento nós temos aí de crianças obesas, mais de 50% das nossas crianças são obesas. Então, eu posso também buscar isso de um site de saúde para demonstrar a importância social, a relevância social da minha temática, né? Então, eu vou buscar essas fontes oficiais aí de pesquisa, tá? Eu só não quero ressaltar que não dá para pegar pesquisa de um blog que não tem aí uma confiabilidade, né? O profissional a gente não sabe direito quem não tem muita produção, não é reconhecido na área. Um programa de TV que um artista traz uma informação, tudo bem, a gente, claro, tem que respeitar, mas não é uma autoridade na área, então a gente tem que ir para a pesquisa, para os pesquisadores, para os cientistas. É nesse sentido, não desmerecendo, que eu acho que cada profissional na sua área pode ser essa referência. Mas o que eu quero que vocês assim atentem é se aquele profissional que está proferindo aquela informação é um profissional qualificado, com uma formação qualificada para te dar sustentação naquilo que está falando, tá? Para que eu não seja... quando eu for apresentar o meu trabalho, a minha tese, né, levantada, a sua fundamentação levantada, não seja questionada e quebrada num simples argumento. É isso que não pode acontecer. Quando o Breno for apresentar, Jade, Yasmin, quem seja que for apresentar o seu trabalho, olha, segundo fulano de tal, nossa, bacana, é isso mesmo. Por quê? Você vai apresentar para uma banca que tem domínio do teu assunto. Então, eu não posso buscar qualquer autor que fale. Eu tenho que realmente... os meus examinadores, eles têm que olharem aquilo e dizer, poxa, realmente, eles fizeram um bom trabalho, né? Um trabalho de graduação aí, mas com bela sustentação, com coerência, pegaram autores aí, o estado da arte, né? Que a gente chama dos principais autores para darem sustentação ao que eles estão falando. Então, isso é credibilidade, né? Isso é dizer, realmente, poxa, eles aí se dedicaram
e estão aí um trabalho muito bem reconhecido, né? Seria aí um parabéns para eles, tá? Então, é nesse sentido. Vamos avançando aqui. O planejamento da pesquisa, ele tem 3 fases. Essas 3 fases eu já até falei anteriormente. A fase decisória, que se refere à escolha do tema, né, a definição dele, a delimitação do seu problema de pesquisa. Então, qual é o meu problema de pesquisa? A gente vai fazer um exercício desse, não se preocupem. Mas é só para já começar a esclarecer essas ideias que parecem complicadas, mas não são. Então, quando alguém perguntar qual é o teu problema de pesquisa, não são os problemas que você tem para realizar a pesquisa, mas é a pergunta que tu queres responder com a tua pesquisa. O que é que eu quero saber com a minha pesquisa? Esse é o meu problema de pesquisa, tá? Então, depois eu vou para a fase construtiva, onde eu vou organizar esse plano de pesquisa e começar a execução dela propriamente dita. Eu vou buscar as fontes que eu tenho, eu vou abaixar, eu vou fazer os fichamentos, resumos, as resenhas, eu vou começar a escrita dela, né? E a fase redacional, que é onde eu já tenho toda a minha parte de fundamentação, eu tenho a minha pesquisa, eu vou analisar esses dados, eu vou organizar as minhas conclusões disso, eu vou organizar todas essas ideias e vou preparar um relatório final. Esse relatório final, ele pode ser um artigo científico, ele pode ser uma monografia, ele pode ser uma dissertação de mestrado, ele pode ser uma tese de doutorado, ele pode ser um relatório de estágio, tá? Então, ele é um documento que vai ser apresentado e esse documento vai ter que ter todo o rigor científico, tá? Professor, mas o nosso relatório de estágio tem esse rigor? Tem. O relatório de estágio de vocês, amores, quando vocês forem para o estágio, é lá que vai brotar grandes ideias, né, objetos de pesquisa de vocês, porque vocês estão em contato com a realidade, né, com esse mundo empírico. Então, ali vai brotar várias situações que vocês vão gostar de entender melhor. E aí podem sair belos trabalhos científicos a partir das nossas experiências. Então, o estágio de vocês também já tem que ser encarado como uma oportunidade de construção desse trabalho científico. Mas isso mais para frente eu vou explicando também. A formulação e planejamento da pesquisa. Essa etapa, ela é composta pela escolha do assunto de vocês, que a gente vai chamar de tema. Vocês podem estar se perguntando agora, professor, em que momento entra o título? No final. Quando a gente organizar tudo, que a gente tiver bem redondinho, os objetivos, nossas questões, né, questões, problemas, norteadoras, a gente tem aí o tema, nossos objetivos, a gente tem toda a ideia que a gente quer estudar, o título ele vai se adequar a isso, porque eu vou ter que ter um título que passe toda essa ideia. E aí não se preocupe que o título flui muito tranquilamente, tá? Vamos buscar aí o levantamento do material bibliográfico que eu tenho à disposição. Lembra que material bibliográfico são os livros que eu tenho à disposição, mas eu não vou me resumir a só livros. Eu posso buscar outras pesquisas, eu posso buscar artigos científicos, eu vou buscar documentos, enfim, tem uma série aí de materiais que eu posso utilizar para a elaboração da minha pesquisa. Esses materiais, eles vão estar já programados quando a gente for escrever o método de pesquisa. A elaboração do nosso problema de investigação, a delimitação das questões que vão nortear os nossos objetos de estudo, que podem ser consideradas até nossas hipóteses, né? O que é que nós já sabemos sobre o nosso tema? Então, quais são as hipóteses do nosso tema? Aquilo que a gente já tinha como respostas iniciais. Não necessariamente eu preciso saber tudo sobre esse tema. Aliás, eu nem preciso saber sobre esse tema. Mas eu tenho uma ideia inicial. E elas podem ser as nossas hipóteses, né? E
essas hipóteses, elas serão no final confirmadas ou refutadas ou não. Ok, isso é ciência. Se eu já souber o que eu quero para estudar, se eu já sei o resultado daquele estudo, daquele tema, eu não preciso perder tempo estudando. Então, o tema tem que ser alguma coisa que eu tenha interesse de estudar e que vai aprofundar o meu conhecimento e que vai fazer uma diferença na minha vida profissional, né? Na minha vida profissional, e que esse meu desafio profissional também vai responder uma demanda da coletividade, da nossa sociedade. Então, quando eu junto isso, eu tenho um trabalho que vai me dar prazer em realizar, porque é um tema que me interessa, mas, antes de tudo, é algo que eu preciso conhecer bem, que se eu aplicar no meu mundo do meu trabalho, eu vou também estar ajudando a minha sociedade, a minha coletividade. Então, é isso que tem, esse é o munus que tem que ser desenvolvido no decorrer do nosso trabalho. O que mais que eu tenho aqui? Aí eu vou começar a investigação aí das minhas fontes bibliográficas, meus livros, quais os livros que tem na minha biblioteca, quais os livros que tem disponíveis na internet. Tem muito livro bons disponíveis em PDF. Ah, eu preciso fazer um trabalho só com os livros que tem na minha instituição que eu estudo? Claro que não. Eu vou buscar quais são as outras instituições próximo da minha casa, eu vou lá naquela outra universidade, naquela outra faculdade, eu vou lá ver o que tem também de mais moderno. E eu preciso ter essa relação, eu preciso ter esse movimento de busca. São essas as qualidades de um pesquisador. Eu me lembro que na minha fase, que eu estava estudando para a OAB, eu estudava numa instituição, eu fazia, né, o meu curso numa instituição, e eu estudava para minha OAB numa outra, porque era mais perto da minha casa, tinha um tipo de salas de estudo muito bacana, porque eram umas salinhas assim pequenas, com uma mesa, e aquilo me fazia eu me concentrar muito, porque era um silêncio. Geralmente toda a biblioteca é silenciosa, mas como ela era uma salinha e fechava a porta, eu ficava mergulhada naquele meu universo, levava o meu notebook e ficava lá com meus materiais, estudando, fazendo meus fichamentos, e aquilo era um ambiente que propiciava com que eu me dedicasse ao meu estudo, né? Então, você não necessariamente precisa ficar preso somente ao local em que você está realizando o seu curso. Você tem aí outros ambientes de pesquisa e é necessário que você interaja com esses ambientes, tá? O que mais que eu tenho aí? O recolhimento, depois que eu recolher todo esse material, eu vou começar a escrita dele, né? A organização dele. Gente, quando eu falo para vocês em selecionar todo esse material, é necessário que vocês já pensem na possibilidade de fazer o fichamento deles. Então, não fiquem com a ideia de que eu vou buscar 10 artigos para começar o meu tema e naqueles 10 artigos tem as minhas respostas. Não. Às vezes você tem um artigo muito bom e que você usou uma parte dele ali, uma citação dele, que você não vai abrir mão, que ela é muito boa, ela vai enriquecer o teu trabalho, mas só tem uma citação que te interessa, tá? Eu vou usá-lo, vai fazer parte das minhas referências, mas eu preciso de mais materiais. Então, a construção de um trabalho de pesquisa é isso, é pegar um pouco, é beber um pouco em cada fonte. Não achar que eu vou encontrar as minhas respostas certeiras nesses materiais. Porque se eu for com essa cabeça, eu não estou querendo construir um material de pesquisa, eu não estou querendo dialogar, eu quero fazer um Frankenstein. Aí eu pego um retalho aqui, eu pego ali e monto o meu trabalho Frankenstein ali, né? Uma coxa de retalhos. Não, eu vou pegar esses materiais e vou dialogando entre eles. Aí eu pego uma parte aqui, outra ali, e eu vou trazendo, eu vou fazendo essa coxa de retalhos, mas não como um Frankenstein jogando, mas dialogando, construindo com eles. Ai, professora, eu não sei escrever, sabe?
sabe? E quanto mais tu leres, porque você vai fazer o fichamento, você vai ser obrigado a ler, você vai entender tanto do assunto que você vai começar um diálogo tão natural com esses autores que quando você vê essa técnica, você implementando essa técnica, as coisas vão fluindo de uma naturalidade que você vai dizer, caramba, por que eu não fiz isso antes? Caramba, realmente eu chego à conclusão de que quanto mais eu leio, mais vocabulário eu tenho, mais eu domino esse tema, mais me facilita a compreensão. E está aqui a escrita, que é essa questão organizada, né? Essa questão mental, eu consigo destravá-la porque eu já tenho aí um bom aporte teórico, né? Você e eu só vamos conseguir produzir esse diálogo articulado através da escrita se tivermos materiais para isso. Então, quem que vai nos ajudar, nos auxiliar nisso é a leitura. Então, quanto mais a gente lê sobre o nosso tema, mais isso facilitará a nossa escrita, tá? A escolha do assunto e a delimitação do tema. Coletei todo esse material e vamos ver lá, vamos delimitar o meu assunto. Né? Então, é organizar aquilo, é refinando, é tirando que nem uma cebola, uma camada, não é isso, até eu chegar no tema que realmente eu quero estudar. É um assunto de pesquisa, é a escolha de uma área geral de interesse, né? Se for um trabalho individual, do seu interesse, do meu interesse, mas geralmente o TCC ele é feito em dupla ou trio. Então, vocês já no dia a dia da vivência acadêmica de vocês, já tem que prestar atenção nas afinidades intelectuais, né? Poxa, com quem flui legal meus trabalhos, quem demonstra aí interesse. Poxa, a Yasmin é super minha mega best friend, né? Então, é minha amiga legal, mas uma coisa ela é ser minha amiga, outra coisa é a pesquisa junto com ela, não flui. Ela não é tão responsável, nossas ideias não batem. Gente, a gente tem que aprender a ser profissional. A gente pode se dar pessoalmente super bem, mas profissionalmente a gente tem um entrave ali. E que nem sempre é uma coisa saudável, porque as questões emocionais, elas podem interferir nisso. Então, eu tenho que saber diferenciar. Então, de repente, o meu amigo não se sente tão confortável de fazer o trabalho comigo. Então, eu tenho que ser profissional nesse aspecto, de entender que profissionalmente a gente é uma coisa e pessoalmente a gente é outra. Se puder casar o profissional com o pessoal, aí é um case de sucesso, né? Porque a gente tem liberdade, a gente conhece o jeito de cada uma, dá para dar um empurrão, olha, Yasmin, não tá legal essa parte, e Yasmin não se sente ofendida, porque sabe que a gente é amigo, sabe que tem que ter verdade nas relações. Não, Yasmin, eu tenho certeza, amiga, tu és fogo, eu tenho certeza que tu não caprichaste, aí Yasmin vai rir para mim e vai dizer, é verdade. Não, mas me dá mais 2 dias que eu faço. Aí vai lá e faz, aí entrega o material bacana. Se eu puder aliar a amizade com o profissionalismo que está alicerçado de responsabilidade, de dedicação, de entender o que eu não faço, eu sobrecarrego o outro, que eu ainda digo que é meu amigo, aí fica complicado. Se eu puder juntar as duas qualidades, é um case de sucesso, né? Um trabalho de pesquisa, ele é como um casamento, né? Então, a gente vai ter que passar um período junto. Então, a gente tem que se adaptar e entender que eu tenho que responder a uma demanda. Então, eu tenho que apresentar resultados. Eu não posso ser aquele aluno mochila, que alguém me leve nas costas e, se eu for chamada a atenção, ainda ficar chateado com o colega e ficar chateado com o meu amigo. Pô, tu não é meu amigo? Sim, justamente por eu ser seu amigo que eu estou chamando a sua atenção, por eu ser seu amigo que eu estou cobrando que você responda essa demanda, por eu ser seu amigo, eu estou lhe preparando para que você não tenha problema nos seus outros locais de trabalho, né? Então, por eu ser amigo, que eu tenho que ter a consciência
que eu não posso sobrecarregar os meus parceiros, tá? Então, eu tenho que ter isso muito claro para que não haja briga, né? Para que não haja desentendimento e que amanhã haja aí o trabalho fluindo, eu tenha um problema e que eu não consiga olhar na cara do meu colega e eu tenho que apresentar aí o meu TCC para uma banca. Como é que vai fazer isso, né? Então, a gente tem que saber diferenciar as situações pessoais das profissionais e é por isso que no mundo de hoje, e ainda mais nesse momento que a gente se encontra de pandemia, as questões socioemocionais, elas terão muito mais valor. Saber lidar com conflito e prevenir os conflitos, vão ser elementos muito mais requisitados para esses profissionais. Meus amores, eu termino esse primeiro bloco agora, já vai finalizar, e já mando de novo uma senha para vocês para a gente continuar esse assunto já, porque está finalizando com menos de 1 minuto aqui, tá? Então, eu já volto.